Shalom, queridos. Capítulo 10, 11 e 12. 3 capítulos para a gente repassar em honra ao nosso Deus, que usou seus filhos, inspirou para escrever esse santo livro e com certeza não deixou nada para ficar desperdiçado. Ele repete, repete, porque nós precisamos da repetição. Então vamos agradecer a Ele por tudo que tem feito no nosso Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, no momento que Ele nos escolheu, na sua misericórdia, e falou conosco para meditarmos na sua palavra de dia e de noite. E aí, os líderes desse ministério, presidente e vice-presidente, apóstolo Elias e apóstola Rai, tomaram essa decisão de estar na igreja em célula no modelo dos 12, onde não tem como a gente não estar com essa palavra dia e noite. Já imaginou você ser um líder de célula, na frente do povo, sem saber o que falar? Nós temos que estudar. Nós sabemos que o Senhor colocou como nossos mentores os apóstolos Renê e Ana Marita Terra Nova, que trouxeram essa visão de Deus para nós estarmos totalmente ligados na palavra. E aí, por que está ligado na palavra? Por causa de ter uma responsabilidade de abrir uma célula em cada rua. Você chega numa rua, você tem que ser a pastora daquela rua, o pastor daquela rua. Convidar pessoas, fazer sua célula, tudo isso combinado com o líder da sua congregação. E com as células, nós vamos tendo pessoas que vão sendo ganhas para Jesus. E por isso também temos o nosso discipulado, o modelo dos 12, que são 12 discípulos para cada pessoa. Então você já está sabendo a palavra, tem estudado a palavra, tem estado dirigindo célula, tem o tempo todo procurado meditar na palavra e está fazendo já fez seu discipulado, agora está pronto para fazer discipulado com outros. É uma sequência, você é discipulado, depois que você aprende a Bíblia, você vai discipular outros. E aí, só tem que prosperar, não tem como não prosperar. Todos nesse ministério vão ter o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, vamos estar aqui com esses 3 capítulos, vocês lendo, relendo e gostando. É uma delícia de pão. Aqui é o pão que desceu do céu, Jesus. Ele mesmo falou em João, capítulo 1, versículo 14, que ele é a palavra como a palavra, que ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então não temos do que nos queixar. Estamos fazendo aquilo que Jesus mandou e isso é tudo para nós. Então quero que vocês lembrem de como está sendo útil a gente estar lendo essa palavra, como está sendo maravilhoso. Já estamos no 2º livro das Crônicas e já temos muito aprendizado. A palavra guardadinha no nosso coração. E vocês viram também em relação a ungidos, estão lembrando? Quando vocês viram em relação aos ungidos, Davi não matou Saul, tendo 2 oportunidades de matar, mas não matou, mesmo sabendo que ele não matando Saul, ele estava dando a oportunidade para ele ser morto, porque não matando o inimigo que queria matá-lo, procurava dia e noite por ele, e ele encontrar e não matar. Então, por que isso? Vocês lembram? Porque a Bíblia diz, não toque nos ungidos. E Davi deixou esse exemplo para nós. Arriscou a sua própria vida. Não teve um inimigo vivo, tendo condição de matá-lo, só a fim de não tocar no ungido do Senhor. E olha que esse ungido já tinha perdido a validade, porque Deus retirou a unção, por causa da desobediência de Saul. Mas mesmo assim, Davi não tocou. Então, esse foi um aprendizado que a gente já teve nas lições passadas, né? Graças a Deus. E, com certeza, hoje você já é outra pessoa. Por isso que a sua casa, vocês vão estar dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque uma pessoa que já aprendeu sobre isso, não toca nos ungidos, ela não vai dentro de casa estar falando mal dos seus líderes. E como não fala mal dos líderes, os filhos crescem temendo a Deus, a vizinhança teme a Deus,
a parentela teme a Deus, porque chega na sua casa, não encontra você falando do pastor fulano, nem do pastor ciclano, não encontra você falando do bispo fulano, do bispo ciclano, não encontra você falando do apóstolo ciclano e apóstolo fulano, não. A sua conversa é só a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para você não tocar nos ungidos, você não fala mal de nenhuma das suas autoridades, das autoridades sobre a sua vida, nem o que dirige a escola dominical, nem aquele que está pregando aos domingos, nenhum das pessoas que está sobre sua vida, não somente no meio da igreja, mas também fora da igreja, não toca na vida dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, não toca, nem só ora. Porque se a autoridade sendo bom ou má, é para a gente obedecer. E aí Deus deu o socorro para nós. Quando a gente sabe que a autoridade não é mal, a gente obedece, porém a gente vai para o cantinho, um lugar secreto, e coloca diante do Senhor aquela autoridade. Porque se ela está sendo mal, claro que você não desobedecendo a Deus, não tocando nela, deixando o dono dela resolver, porque as autoridades representam a Deus e só ele resolve a questão. Aí ele vai punir aquela autoridade, vai tirar aquela autoridade da sua vida. Se você for fiel a Deus, é considerar que eles são representantes e que eles são seres humanos, estão falhando, e se chegou no limite, Deus vai tirá-los. Não é você que tira. Que tal esse aprendizado? Não foi ótimo? Como é que a sua família não vai prosperar se você está dentro do que a palavra de Deus fala? Só vai ser bênção. A pessoa uma casa onde os filhos não vê os pais falando mal dos seus pastores? Esses meninos crescem no temor do Senhor. Esse menino reconhece que Deus é Deus, porque ele vê a imagem do pastor como uma pessoa representante de Deus. Ele não vê como aquela pessoa mal que o pai não fala, a mãe não fala mal. Então ele só vê, a criança cresce vendo seus pastores que estão guiando a vida dos seus pais, como pessoas que estão representando a Deus. Isso vai fazer uma diferença. As crianças crescem querendo Deus por causa disso, porque encontra amor dentro de casa. Não encontra ninguém falando mal de ninguém. Ninguém falando mal de alguém, ou alguém falando mal de alguém, não encontra. Isso cria um clima maravilhoso de manifestação da presença de Deus. Esses filhos que veem os seus pais durante o dia, ou trabalhando, cantando louvores, o que estiver fazendo, louvando a Deus, sem murmurações. Já imaginou que lar é esse? É o lar onde a pessoa medita de dia e de noite na palavra de Deus. Não tem tempo para murmurar, a vizinhança é salva porque vê na vida de vocês, daqueles que estão realmente na meditação da palavra, vê que amanhece o dia, não tem queixa porque não foram comprar o pão ainda, não tem queixa porque fulano ainda não fez o café, não. Todos louvando, entendendo que todos têm defeito, que tem que suportar o defeito um dos outros, marido suportando o defeito das mulheres, da esposa com amor, mulher suportando os defeitos do marido com amor, numa vida de oração, numa vida de meditação na palavra. Que maravilha, não é? É realmente os céus na terra. Deus está fazendo algo muito grande nesse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. É desse jeito. Nós sabemos que é desse jeito que o Senhor faz você ter o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não fique pensando que simplesmente porque você recita um versículo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e pensar que isso já resolveu. A fé tem obras. Se você tem fé nessa palavra, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, sabe que esse crer é obedecer. Essa palavra crer, ouvir na Bíblia, é sempre falando de obediência, significa obediência. Então, quando está dizendo crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está falando você que está com fé, que tem obras, será salvo. Porque estão pensando que é somente fé sem obra. Tem que ter obras. Então, se tem fé, os filhos vão ver os pais orando no seu lugar secreto, entrando no quarto para orar. Se tem fé, vão ver os pais durante o dia, mamãe cuidando da casa, louvando a Deus, sem murmuração. Papai saindo para o trabalho, cantando louvores enquanto chega no volante, ou mesmo se for de bicicleta, de que for, ele estará sempre feliz, cantando louvores a Deus. Chegando do trabalho também, louvando a Deus. Então, faz diferença. É por isso que quem crê é aquele que obedece. Porque crer sem obedecer, Satanás faz isso. Agora, nós, filhos de Deus, cremos e obedecemos. Isso é
é ter obras, porque a fé sem obras é morta. Já viu isso na palavra? Se você não viu, vai ver uma sequência de 3 capítulos por dia. Você estudando a Bíblia em casa, 3 capítulos por dia. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Se você fizer isso 3 por dia, dentro de um ano você leu a Bíblia toda. Com certeza vai ficar gravado no seu coração, porque o Espírito Santo vai lembrar. Você só vai estar deixando essa palavra no coração, guardada, para não pecar contra o Senhor. E o Espírito Santo lembra de cada versículo quando for necessário, dentro do assunto que estiver precisando. Então, por isso, eu estou dizendo a vocês que o nosso objetivo é que toda a Bíblia seja lida. Por isso eu digo, esses capítulos de 2 Crônicas, que são repetições do livro dos reis, não tem nenhum problema para nós. É a palavra do nosso Pai. Quantas vezes ele mandar repetir, a gente repete, porque não vai perder nada disso. Quem ouve a palavra, ela não volta vazia. A palavra é como fogo. Tem gente procurando fogo aqui e acolá. O fogo de Deus está presente na palavra. O profeta Jeremias fala, em Jeremias 23, capítulo 23, versículo 29, diz que a palavra é como fogo. Nesse mesmo capítulo também está escrito que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela vai esmiuçando, tirando todo esse engano do seu coração. Então, a palavra é fundamental na nossa vida. Não tem como a gente recusar um discipulado desse. Eu fiquei meio assustada quando Deus me falou que ia ser assim, que a gente ia ler a Bíblia um capítulo por semana, de 7 em 7 dias, juntos, e que dentro das nossas casas nós deveríamos ler 3 capítulos por dia, porque sendo assim consegue ler a Bíblia em um ano. Aí eu disse, meu Deus, para um povo que só pega a Bíblia no domingo, eu sei que vai ser um reboliço na terra. Oh, meu Deus, me ajude, dá-me forças, porque eu sei que vai ser muito desconforto. Já imaginou um povo que está acostumado só a ler os versículos soltos, quando tem um versículo que interessa? Aí vai, eu quero ver esse versículo que Deus fala assim, eu sou o Deus que te sara. Aí esse vai ler, somente esse. Não olha nem o comprimento do versículo, só pega a parte B ou a parte A que falar ao favor dele ou dela. Aí já imaginou um povo desse, para agora ter que ler 3 capítulos por dia e ler semanalmente com o discipulador um capítulo. Foi muita dor, muito desconforto. E a gente via que realmente era um povo que não estava acostumado a ler Bíblia. Foi muito terrível. Mas o Senhor, Ele garante. Quando Ele manda, Ele garante. Ele me escolheu desde a minha mocidade, com 7 anos de idade. Conheci a palavra pelo capítulo 12 do livro de Êxodo. Criança de 7 anos. Como diz a palavra que ela não volta vazia, não voltou mesmo. O vizinho de seus 70 anos, o meu vovô, em termos de consideração, chegou e falou para minha mãe, em Êxodo 12. Eu creio que você sabe o que está escrito em Êxodo 12, nós já estudamos isso. Aí eu fiquei impactada, ela não voltou vazia, meu coração começou a ficar queimando para Jesus. E eu disse, mãe, eu quero Jesus. A minha mãe também no mesmo dia disse para esse vizinho, eu também quero Jesus. E daí em diante mudou nossa história. Deus me chamou para falar a palavra e eu estava em pecado, porque eu estava indo pelo jeito do povo. O povo gosta de versículos que fale, que agrade o seu eu. Então tem que ser um versículo, você vai vencer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem fala desse versículo tem seguidores, milhares de seguidores. Você é vencedor, vencedora, você é vencedor, você é mais do que vencedor. É uma verdade, só que a Bíblia não é somente isso. Os vencedores têm compromisso com Deus. Deus faz você vitorioso, todo filho de Deus tem que ser vitorioso, mas é filho de Deus mesmo, não está se falando de joio, que está no meio do povo, como se fosse trigo, não é um filho, não é escolhido, e fica aproveitando dos versículos que faz alimentar o ego, e aí fica como se fosse crente, só com aqueles versículos preferidos, mas não tem interesse de ler a Bíblia. Quem gosta, quem ama, quer ouvir. Então, nosso Pai botou a palavra dele com 1.189 capítulos, com muitos versículos repetidos. Isso é a prova de fogo. Isso é para saber quem é filho e quem não é. Quem é filho quer ouvir a voz. Não importa como está falando. Quem ama quer ouvir a voz. Não importa como está falando. Quero saber qual é o filho biológico que não vai ouvir a voz do pai. Meu pai, cadê meu pai? Nada, está no silêncio.
Vai querer ficar, fica bem? Quando o pai fala, ei menino, pronto. Veja o que foi que o pai falou. Venha pegar aqui meu chinelo, mas o pai falou. Vou ouvir meu pai está me chamando para pegar o chinelo. Pois é assim. Quem ama a Deus tem prazer em ler a Bíblia, mesmo sabendo que tem repetições, que tem assuntos difíceis, porque sabe também que o Espírito Santo vai nos ensinar cada dia. Não tem nada difícil com a presença do Espírito Santo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Portanto, mais um discipulado, onde vocês estão lendo 3 capítulos, e com certeza Deus está falando aos nossos corações. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.